Meu querido, a CGU, Controladoria Geral da União, abriu um processo administrativo contra a empresa Cedro do Líbano, que se localiza em Goiânia, uma empresa de pequeno porte. Essa empresa, ela já está sendo investigada pelo Tribunal de Contas da União e pela Polícia Federal, tá? E o que está a suspeita ali da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União e agora da CGU também abriu um processo administrativo para investigar. Essa empresa, ela teve uma movimentação, segundo a Polícia Federal, incompatível com seu caixa. Ela movimentou de 2020 a 2023 16 milhões de reais. E é uma empresa pequena. E o que levantou a suspeita em relação a essa empresa? Essa empresa, ela conseguiu vários contratos com o governo federal durante o mandato de Bolsonaro na presidência. E ela repassou valores em dinheiro, através de conta bancária, para o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, que era ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que inclusive está preso. Ele está preso desde maio do ano passado. Ele é investigado pela situação da a questão da fraude do cartão de vacina e também é investigado nessa situação aqui de possível corrupção, que é o que a Polícia Federal, o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União está suspeitando e está sendo investigado. Foi repassado valores para a conta desse ex-ajudante de ordem aqui de Bolsonaro. E esse ex-ajudante de ordem repassou dinheiro para a conta bancária de Michele Bolsonaro. Foi repassado em dinheiro para esse sargento 12 depósitos. Aliás, foi repassado no mínimo em conta bancária 25 mil reais em dinheiro em conta bancária da empresa para esse Marcos dos Reis, que era ex-sargento do Exército. E esse, da conta dele, foi repassado 12 depósitos para a conta direta de Michele Bolsonaro. E, além disso, segundo as investigações da Polícia Federal, era pago também contas de Michele Bolsonaro, além desses repasses em dinheiro direto para a conta dela. Essa empresa é uma empresa que vende madeira. Ela vende madeira. Tipo assim, o que tem a ver, não é? E tinha vários contratos com a administração pública, com o governo federal, e repassava dinheiro para o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, e esse ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, coincidência, pagava as contas de Michele Bolsonaro e fez 12 depósitos de dinheiros para a conta de Michele Bolsonaro. Essa empresa e toda essa situação é investigada pela Polícia Federal, é investigada pelo Tribunal de Contas da União e agora a Controladoria Geral da União também está investigando. Andréia, o que significa esses órgãos investigarem? Bom, a Polícia Federal vai buscar a responsabilização de possíveis crimes praticados, como, por exemplo, corrupção. Para que uma empresa que tinha contratos com o governo federal ia passar dinheiro para um ex-ajudante de ordem do governo, do presidente, na época, que esse ex-ajudante de ordem passava dinheiro para a primeira-dama? Isso tem cheiro de quê? De corrupção. E fazia essa intermediação para quê? Lavar o dinheiro, para dar uma pseudo-legalidade do dinheiro, se é que isso é possível. Então, isso tem cheiro de corrupção. E então a Polícia Federal investiga para saber se houve corrupção.
O Tribunal de Contas da União investiga para saber se houve prejuízo ao erário, prejuízo à máquina pública, à máquina administrativa. Havendo prejuízo, o Tribunal de Contas processa e julga para indenização e retorno desses valores de possíveis prejuízos à União. A Contraloria Geral da União já faz o processo para investigar situações administrativas, como, por exemplo, se houver qualquer situação de ilicitude diante dos contratos e essa empresa, uma pequena empresa que tinha vários contratos com o governo federal, se encontrar qualquer suspeita de irregularidade, ela não vai mais poder contratar, participar de licitação, receber dinheiro ou fazer qualquer tipo de prestação de serviço para a União. Então, cada um tem que investigar segundo as suas competências para impingir ali as penalidades cabíveis dentro do âmbito das infrações cometidas, sejam administrativas, sejam civis, sejam criminais. Eu sei de uma coisa, isso tem cheiro de porco queimado. Orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco. Isso é um chiqueiro inteiro, viu, meu querido, minha querida? Onde Michele Bolsonaro está envolvida. Aí, quando eu falo para vocês a questão, só para relembrar, entre nós aqui, você que está no canal há mais tempo, você vai entender, talvez outros não entendam. A explicação que eu te dei do julgamento de Sérgio Moro, você lembra? Antes Sérgio Moro no Senado do que Michele Bolsonaro. Porque Michele Bolsonaro, se entrasse no Senado, teria imunidade parlamentar. Esse tipo de situação de investigação, mesmo que tivesse ali comprovado um crime, não poderia alcançar ela enquanto ela estivesse no exercício do mandato pela imunidade parlamentar. Entende? Então, a gente tem que ter uma visão além, para não ser enganado. O que nós queremos em relação a isso? Justiça. Se houve qualquer tipo de conduta criminosa, ilícita, irregular, que responda na medida da culpabilidade de cada um. Simples assim. E eu tive notícias que esse sargento ex-sargento do Exército, Luiz Marcos dos Reis, o Marcos dos Reis, já abriu o bico. Já falou. Viu? E ele é investigado, reitero, nessa situação, bem como na situação da fraude do cartão de vacina, em que ele foi indiciado pelos crimes, bem como Bolsonaro e Mauro Cid e mais 16 pessoas, em relação à fraude do cartão de vacina, em que Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, pediu uma nova prova. Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, reconheceu o crime da falsificação. Agora, Paulo Gonet pediu à Polícia Federal para conseguir provas para saber se Bolsonaro usou ou não o cartão. Porque se tiver usado, o cartão foi falsificado, que é um crime, e tiver usado, é outro crime. E que isso será muito importante no momento da dosimetria da pena, de se colocar, de se estabelecer apenas para os envolvidos nessa trama de crime que tem um cunho tão valorativo, ou pelo menos deveria ter, que é em relação à pandemia, não é? Em que morreu mais de 700 mil pessoas, lamentavelmente, e muitas dessas vidas, nós sabemos, poderia ter sido salvas se tivéssemos tido um governo minimamente humano e responsável, situação que nós não tivemos, lamentavelmente. Meu querido, minha querida, muito obrigado, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.